E nesta próxima quarta-feira, dia 12 de fevereiro, há uma importante decisão que vai ser analisada, julgada no Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Para falar a respeito dessa situação, que tem todo o interesse da produção rural do Brasil, eu converso com Jefferson Rocha, do Andaterra, que explica um pouco melhor o que está acontecendo em Brasília e por que as expectativas são muito boas. Jefferson, obrigado por participar mais uma vez aqui no Canal do Boi. Esta próxima quarta-feira deve ser marcada pela confirmação de uma notícia muito positiva para o setor rural brasileiro. É isso mesmo? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Muito boa tarde a todos os telespectadores do Canal do Boi. E assim nós esperamos, né? Esta tese jurídica, Fabiano, é defendida por várias entidades de classe, inclusive a Andaterra, desde 2007, no nosso caso, e é uma tese muito simples. Nós temos hoje um preceito constitucional, Fabiano, no artigo 149, que é uma forma de proteger todos os contribuintes em relação às exportações. A Constituição da República, nesse dispositivo, ela prevê uma imunidade tributária nas contribuições sociais quando estas receitas decorrem de exportação. E a interpretação que o fisco faz é um pouco diferente da interpretação que nós, produtores e os contribuintes em geral, fazem de uma modalidade de venda ao exterior chamada exportação indireta. Essa modalidade é muito recorrente no nosso meio, enquanto produtores rurais, porque, sobretudo, os pequenos e médios, Fabiano, ele não consegue acessar o mercado externo senão através de uma empresa comercial exportadora. Porque o pequeno e o médio produtor não tem escala para vender direto lá no exterior e precisa desta ajuda, vamos dizer assim, para poder acessar o mercado externo. Então, quando você vende a soja, quando você vende o boi vivo no exterior, quando você vende café, enfim, várias commodities aí que são comercializadas através dessas traders, a comercialização que se dá lá na última ponta, mas vamos dizer, essa triangulação, esta remessa do produto à trader, né, a comercial exportadora, ela vem sendo tributada pelo fisco. A Receita Federal, ela entende, através de uma instrução normativa, a 971 de 2009, que esta venda para a Trade Company é uma comercialização interna e passa a tributar, passa a exigir o recolhimento do fundo rural. No entendimento do contribuinte, no entendimento dos produtores, esta venda para trader, ela se equipara à venda direta ao exterior. Na prática, então, toda a comercialização de soja, por exemplo, que nós fizemos a Bunge, a Cargill, a ADM, né? Cerca de 80% dessa comercialização que foi destinada ao exterior, ela deveria ser imune ao recolhimento do fundo rural, da contribuição social rural. No caso, se o Supremo confirmar a tese do contribuinte, confirmar a inconstitucionalidade dessa instrução normativa 971/2009, nós, produtores, estaremos desonerados do recolhimento do fundo rural quando vendemos a nossa produção para traders com a finalidade específica de exportação. Isso tem um impacto enorme para a nossa cadeia do agro, um impacto muito positivo, né? E nós esperamos, evidentemente, aguardamos aí ansiosos que o Supremo confirme aí a tendência de julgar inconstitucional essa instrução normativa e reconhecer a imunidade tributária a todos os produtores rurais brasileiros. Jefferson, um dos ministros, o relator, ele já se posicionou, né, contra essa instrução normativa. E, pelo que se sabe, outros ministros também devem seguir essa linha. São necessários 5 votos para que para que não se aprove essa instrução normativa que foi imposta à exportação de produtos agropecuários brasileiros? Isso mesmo, Fabiano, porque esse julgamento desse lead case, desse caso em repercussão geral, ele já havia sido iniciado no plenário virtual do STF. E lá no plenário virtual nós já sabíamos o voto do relator, o ministro Luiz Edson Fachin. Paralelamente a esse lead case, existe uma ação direta de inconstitucionalidade com o mesmo objeto, né? Nesta ação direta, o relator é o ministro Alexandre de Moraes. E também lá no plenário virtual teve início o julgamento com a proclamação do voto
do relator Alexandre de Moraes. Então, o ministro Luiz Edson Fachin e Alexandre de Moraes já votaram no plenário virtual favoravelmente à tese do produtor rural pela inconstitucionalidade da instrução normativa e pela imunidade tributária nas exportações indiretas. Então, nós sabemos, vamos dizer assim, o voto desses dois ministros. No entanto, né, como houve um pedido de destaque pelo ministro Luiz Fux, o julgamento se inicia do zero, né? Esses votos não são aproveitados. Eles, é claro, votaram aí no final do ano passado, a tendência é que mantenham o mesmo posicionamento. Então, nós já sairíamos de 2 votos. Na atual composição do STF hoje, Fabiano, nós temos duas peculiaridades. O afastamento do ministro Celso Mello e o impedimento do ministro Barroso. Celso Mello parece que fez uma cirurgia, vai estar afastado, não vai estar presente na próxima semana. E o ministro Barroso, ele deu um parecer, enquanto advogado, justamente nesta situação e justamente a favor também da tese dos produtores. O parecer do ministro Barroso é pela inconstitucionalidade da instrução normativa e pelo reconhecimento aí da imunidade tributária nas exportações indiretas. Então ele se deu por impedido, não vai poder votar. Nós temos 2 ministros a menos na contagem dos 11. De maneira que dos 9 que sobram, né, nós precisamos aí de 5 votos. Já temos em tese 2, precisaríamos mais 3. Então a expectativa realmente é muito positiva, é muito favorável. No entanto, Fabiano, não dá para a gente prever nada, porque, infelizmente, do que sai lá da cabeça dos ministros, ninguém sabe o que pode acontecer. É claro que o nosso trabalho foi feito, a Andaterra e as outras entidades ocuparam a tribuna com sustentação oral, com distribuição de memoriais, no convencimento dos ministros de que essa tese jurídica ela é uma tese absolutamente plausível e de que, sobretudo, os atingidos, vamos dizer assim, por esta tese jurídica são os pequenos e médios produtores que hoje estão numa situação de injustiça e de desigualdade. Até na oportunidade que eu tive de usar a tribuna, eu deixei bem claro, para desconstruir um pouco a imagem que o procurador da Fazenda havia feito, que essa tese jurídica não beneficia as grandes agroindústrias. Pelo contrário, essa tese vem em socorro dos pequenos e médios. Por exemplo, eu citei um produtor em Santa Catarina, lá de 300 hectares. Como é que ele vai competir com o mesmo sojicultor no Mato Grosso com 60 mil hectares? Ora, o produtor grande lá do Mato Grosso, que eu dei o exemplo, ele vende diretamente ao exterior e já goza dessa imunidade tributária do artigo 149. Já o pequeno produtor, o médio no caso, como não tem escala para fechar o navio, por exemplo, ele tem que reunir em grupo. E essa reunião em grupo só se dá através de uma trade, de uma empresa comercial exportadora. O produtor em Santa Catarina só pode vender ao exterior mediante essa modalidade de exportação indireta. E hoje ele está pagando a contribuição social. Então, quer dizer que o grande produtor rural, empregador pessoa física, lá no Mato Grosso, paga alíquota zero de fundo rural. E o médio, pequeno, produtor rural pessoa física em Santa Catarina está sendo descontado aí de 1,2% a 1,5%. Então, esta injustiça, este desequilíbrio, esta afronta ao princípio da igualdade e da isonomia, em que contribuintes com idêntica situação estão sendo tributados de forma diferente, no nosso entendimento, é mais um reforço à tese de que a imunidade tem que se dar a todos os produtores rurais do país, sejam eles grandes, pequenos ou médios. Afinal de contas, Fabiano, existe um adágio em direito tributário que não se devem exportar tributos, e sim produtos. No caso, o que está acontecendo hoje é que nós estamos exportando o fundo rural. O fundo rural está incidindo no preço e está sendo exportado junto com o produto. Esta carga tributária, segundo a Constituição, não tem razão de existir, por conta que a Constituição, nesse aspecto, ela privilegia, ela incentiva com que os nossos produtos sejam exportados justamente para atrair capital estrangeiro, para melhorar as nossas divisas, para fazer com que o superávit da balança comercial traga recursos ao país e se reflete em geração de emprego, investimento, em melhoria da qualidade de vida, da economia, não só para os produtores, mas para toda a população em geral.
Certo, Jefferson. Jefferson, quero agradecer a sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. E na quarta, na quinta-feira, funcionando, se for de fato julgado até o final, a gente volta a conversar ou aqui pela internet ou com a equipe de Brasília. Já fica o convite para sua volta ainda nessa semana aqui no canal do Boi. Obrigado. Tá joia, Fabiano. Vamos torcer, vamos esperar que o Supremo corrija, pelo menos, uma injustiça que fez lá em 2017, muito embora essa tese jurídica não tenha relação direta com a questão do Fundo Rural, é uma tese subsidiária a outra, mas os reflexos dela, inclusive, vão se dar naquilo que a gente habitualmente chama de passivo do Fundo Rural. Só para que o nosso telespectador entenda, existem produtores, eu vou citar o exemplo, já citei do Mato Grosso, vou citar o exemplo do oeste da Bahia. No oeste da Bahia também, 80% da soja produzida é destinada ao exterior via empresa comercial exportadora. Caso essa tese jurídica prevaleça a favor do produtor pela inconstitucionalidade da instrução normativa, nós vamos eliminar nesta semana, ou podemos eliminar nesta semana, 80% do problema do chamado passivo do Fundo Rural. Então ela é muito importante, não só para a questão em si, né, para a exportação indireta, mas também em relação àquilo que a gente está lutando aí desde 2017 pela reversão dessa injustiça que foi o Fundo Rural na vida de vários produtores rurais brasileiros. Então, convido a todos aí a assistirem o julgamento e a torcerem aí para que a justiça, neste caso, prevaleça e a Constituição da República seja observada e a imunidade tributária valha não só para os grandes, mas sobretudo para os pequenos e médios produtores rurais brasileiros. Obrigado, Fabiano. Se Deus quiser, quarta-feira voltamos a falar aí com uma notícia positiva. Um abraço a todos. Um abraço, Jefferson. Bom trabalho a você, a todos os envolvidos. O Canal do Boi continua muito ligado nesse assunto. Todos os desdobramentos você acompanha durante essa semana.